Olá, amigos da Sergitense, o Márcio Canta aqui, tudo bem? Ai, ai, tem coisas que acontecem. Então, fui começar a live, aí quando eu olhei o horário de começo da live estava 11 horas da manhã. Ao invés de estar 20 horas, estava 11 horas. Então, quando eu fui começar a live, que eu tinha feito o convite para as pessoas, a live não estava iniciando. Eu falei, ué, mas por que não está iniciando, meu Deus? Aí eu fui olhar o horário, estava errado. Mas estamos aí. Hoje nós vamos falar sobre descubra como usar a IA como sistema e não só como ferramenta. Essa semana eu fiz uma enquete no LinkedIn. Eu vou estar olhando um pouco para lá, que eu estou fazendo convites aqui ainda. Tinha mais de 15 páginas ali para eu convidar as pessoas para essa live nova que eu criei aqui. Então, essa semana eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas usavam a IA como ferramenta, como sistema ou outra comente. A maioria das pessoas respondeu que usam como ferramenta. Na verdade, até onde eu tinha visto, 100% das pessoas disseram que usava a IA como ferramenta. Mas como é que é usar a IA como ferramenta? Existem várias formas de usar a inteligência artificial, que pode ser para fazer imagem, para fazer vídeo, para ela dentro de um software, para fazer algumas coisas dentro de algum software. Tem várias formas de usar a inteligência artificial. Mas eu vou falar aqui sobre as LLMs. O que são LLMs? É o Gemini, Cloud, DeepSeek, ChatGPT, por aí. Vamos falar sobre o ChatGPT. Então, o que acontece? As pessoas usam a IA como uma ferramenta. O que é isso? Ela entra ali no ChatGPT e aí ela faz uma pergunta, faz um prompt. Esse prompt vai trazer uma resposta à pergunta que você fez. Beleza. Muitas pessoas hoje estão falando de engenharia de prompt, para você entender melhor como constrói os prompts, como que você faz o contexto, como que você usa o prompt em duas etapas, um monte de coisa. Beleza. Isso daí é usar a IA como ferramenta. Você vai usar ela para perguntar. Tem muita gente usando a IA, as LLMs, o ChatGPT, como buscador do Google. Ele vai lá e pergunta as coisas que ele perguntar no Google no ChatGPT. Nada contra isso, tudo bem, beleza, está usando a inteligência artificial, já é um bom sinal, já está bom, caminhando. Mas qual é a diferença, então, de eu usar a IA como ferramenta e de eu usar a IA como sistema? É isso que eu vou falar com vocês aqui hoje e vou mostrar para vocês o que é diferente nisso e o que isso provoca nessa diferença. Porque quando eu uso a inteligência artificial só por prompt, e aí nesse momento eu estou fazendo ali perguntas, querendo entender alguma coisa, até mesmo pedindo para fazer algumas funções. Com prompt eu consigo fazer funções. Com prompt eu consigo ter respostas boas para perguntas de coisas que talvez eu não conseguisse ter, como antigamente eu não teria como fazer. Eu sou da época, não era minha época mesmo assim, mas eu sou da época da Barça, que tinha uma enciclopédia que ela ensinava as coisas para a gente. As coisas foram evoluindo, 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 chegamos no Google, e aí agora estamos na inteligência artificial. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do ChatGPT existe uma forma de você criar um agente. Aí, quando eu uso os agentes para me ajudarem a resolver algumas coisas, eu já comecei a evoluir do que só o ChatGPT perguntar no ChatGPT. Porque o ChatGPT ele é amplo, ele tem todo o conhecimento da internet? Ele tem o conhecimento da internet. Ele consegue entrar nos sites, entender de acordo com o que você pergunta, ele vai lá em várias fontes que ele tem ali de pesquisa e te responde alguma coisa referente àquilo que você perguntou. Ok. Mas, quando eu crio um agente, eu tenho a possibilidade de colocar nesse agente o meu conhecimento, a minha experiência. E quando eu uso a minha experiência com o conhecimento do ChatGPT, que ele tem o acesso a tudo que está escrito na internet, aí eu potencializo o meu conhecimento. Por quê? Porque tudo que você perguntar para o agente, ele vai conseguir te responder de forma
eficiente. Ele vai trazer a resposta para aquilo que você perguntou, mas com uma orientação que eu botei com a minha experiência de uso de 18 anos de marketing, vendas e retenção, para ele responder aquilo de forma que leve a pessoa por uma jornada, um caminho, que dê uma direção. Ele vira um GPS para as pessoas, para que elas possam entender sobre aquele assunto que ela está perguntando. Aí foi onde eu já estava desenvolvendo uma metodologia de marketing, vendas e retenção. E essa metodologia, ela tinha um caminho, ela tinha uma jornada, ela tinha uma forma de você enxergar pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição, retenção, como que eu uso isso, como que eu monto um meu troféu de marketing com foco em vendas, como é que o lead percorre essa jornada, quais as ferramentas que eu uso para poder virar, né, transformar aquele visitante do meu site num lead, aquele curioso que chegou através da rede social num lead. E o lead, ele tem um caminho a percorrer até que eu consiga vender para ele. E aí cria-se ali um relacionamento, pode-se usar um SDR. O que eu estou dizendo aqui para vocês, em poucas palavras, é que quando eu tenho um caminho, quando eu sei que o lead entrou por aqui e ele tem que chegar até aqui para poder eu vender para ele, eu tenho uma jornada. Essa jornada está cheia de processos, estratégias, ferramentas, distribuição, mídia paga, tudo está no meio disso aí para eu poder trazer o lead para o meu negócio. Então, quando que eu vou pensar em usar a inteligência artificial? Quando eu já tiver com essa estrutura montada, que eu já sei o que está acontecendo na minha empresa. Eu sei o que o time de marketing faz, eu sei o que o time de vendas faz, eu sei o que o time de CS faz, e aí cada um com a sua função vai trabalhar em conjunto, integrado, para trazer uma oportunidade, vender para essa oportunidade, gerar um negócio. Beleza, então onde que a inteligência artificial entra nessa história? Ela pode entrar por um prompt? Pode, eu posso chegar lá e pedir, faça uma matéria para mim, para eu postar no LinkedIn com tantas palavras, assim, ação, escrita persuasiva, PVP, papapá, sobre o assunto tal. Aí ele vai trazer para mim a matéria e eu vou usar a inteligência artificial para isso. Mas isso é muito amplo, eu estou fazendo uma coisa muito ampla e estou pedindo qualquer coisa. Já o agente, eu vou direcionar ele. Você é um especialista em OKR. O que é OKR? Metas e objetivos. Você vai usar todo o conhecimento da internet que você possa buscar para fazer aí as metas e os objetivos. Mas aqui está um caminho que eu uso assim, assim, assado. Eu aprendi isso, tem isso, eu fiz isso. Para chegar na meta tal, faço isso, se isso aconteceu, eu faço aquilo. E eu boto esse conhecimento lá dentro desse agente. Aí esse agente começa a entender muito de OKR. Ele é especialista em OKR. Porque eu transformei um agente, que é com todo o conhecimento da internet, para que ele trabalhasse sobre aquele determinado assunto. Então ele virou um especialista em OKR. Só que, o que é um sistema? Um sistema é quando eu uno mais de um agente, que ele conversa um com o outro, ou então que ele indica um ao outro, que ele reconhece o que aquele outro faz melhor do que ele. E a ideia do Soia nasceu desse entendimento que eu tive, que a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta só, ela é também, mas ela não é só uma ferramenta. Por quê? Porque eu consigo, através da inteligência artificial, desenvolver agentes que resolvam várias dores. E ainda consigo colocar o meu conhecimento dentro do agente para o agente poder ter mais conhecimento ainda sobre aquele assunto. Por quê? Porque a internet, a inteligência artificial, ela começou em 1950. Muito se fala em Turing e tal, mas ela começou em 1950, mas ela se democratizou em 2022 com o lançamento do ChatGPT. Porque até então ela era coisa de laboratório, era coisa de empresas gigantescas, muitas empresas já usavam em seus algoritmos a inteligência artificial para fazer funções dentro do algoritmo, mas isso não era para todo mundo. Aí vieram as LLMs, que são ChatGPT, Gemini, Claude, por aí vai, DeepSeek, todas essas ferramentas, esses LLMs, modelo de linguagem larga, elas são inteligentes porque elas acessam a todo o conhecimento da internet.
Então, depois de 18 anos, aplicando metodologia nos meus clientes, entendendo como que eu uso marketing, vendas, retenção, pré-venda, CS e tudo mais, essa sopa de letrinhas aí de um monte de coisas que a gente tem no marketing, eu entendi aquilo que já funcionava para mim. Mas como que eu vou mudar isso que está aqui para a inteligência artificial me ajudar a fazer isso melhor? E aí que começou o meu dilema. Comecei a estudar sobre isso. E aí, quando eu comecei a pensar, eu entendi o seguinte. Agora, eu não tenho um troféu, eu não tenho uma ampulheta, eu não tenho uma coisa assim, eu não tenho um funil de vendas, eu não tenho isso. Agora eu tenho um cérebro. Esse cérebro, ele é a inteligência artificial e conecta todas as áreas de marketing, vendas e retenção. E aí, com isso, eu consigo fazer um agente conversar com o outro, um agente indicar o outro, o agente que é melhor naquilo vai resolver aquele problema, o outro que é melhor naquilo outro vai resolver aquele outro problema. E aí eu comecei a entender dessa forma, entendendo que a inteligência artificial era um cérebro, tinha dois lados. Um lado eu tinha os pilares, pessoas, processos, estratégias, ferramentas de distribuição. Do outro lado eu tinha OKR, HeavyOps, DevOps, Growth Hacking, Go-to-Marketing e Data Intelligence. Depois eu vou mostrar a imagem disso aí para vocês para ficar mais fácil. Estou falando, vai ficar difícil. Mas é isso, aí comecei a entender isso. E aí eu precisava fazer as campanhas de mídia paga. Para isso, eu criei um agente. E esse agente é especialista em campanha de mídia paga, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, ele é especialista em Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads e todas as ferramentas de Ads. Por quê? Porque eu, às vezes, precisava tirar algumas dúvidas, entender alguma coisa. E só que ao invés de eu ter que estudar um monte de vídeo, ver videoaula, procurar no YouTube, não sei o quê, eu criei um agente que me diz o que eu preciso fazer. E eu posso colar as telas nele. Então eu estou com dúvida como que eu preencho isso aqui, eu vou lá e copio a tela, colo nele e falo, me explica como que eu preencho isso aqui. E aí ele vai me ajudar a preencher aquilo ali. Ó, vamos criar uma campanha aqui no Meta Ads para fazer uma campanha no Facebook e no Instagram e sites parceiros sobre vender esse produto assim, assim, assado para determinada pessoa assim, assim, assado. Qual o melhor objetivo que eu uso? Ele vai me responder. E aí eu comecei a usar, então, esse agente para fazer as minhas campanhas. Meu site, para montar o site, eu posso fazer as imagens pela inteligência artificial? Posso. Eu posso também fazer os textos pela inteligência artificial? Posso. Mas os textos que eu faço dando um prompt, ele vai me trazer um monte de texto colado de um lugar, de outro lugar, de outro lugar, de outro lugar, vai ficar uma bagunça misturada danada e vai ficar aquele texto até bom, mas clonado, digamos assim. Quando eu crio um agente, eu explico para ele, olha, eu quero o texto com essa estrutura, essa estrutura, essa estrutura, essa estrutura. Você vai usar as estruturas de acordo com o texto, com o título, com o conteúdo. E aí eu começo a criar um agente. Eu crio um agente chamado Narrativas. Esse agente me ajuda a fazer as minhas postagens no LinkedIn. Então, eu quero falar sobre o assunto X, ele já tem as estruturas. O que são essas estruturas, Márcio? São a AIDA, por exemplo, e aí vai outras estruturas que eu coloquei dentro desse agente, e ele sabe quais são as estruturas. É que eu falo, quero o tema tal, do título tal, com o objetivo para isso, para determinada pessoa assim, assim, assado, e ele vai e organiza aquilo, pega e pum, me manda um texto para eu fazer para aquela postagem no LinkedIn, por exemplo. Então agora eu tenho um agente que ele me ajuda a escrever meus textos. Aí eu estou fazendo meu site, aí eu estou com dúvida, eu tenho um agente que me ajuda a fazer o site. Ele me dá a headline, ele me dá as frases, ele me dá os textos, ele me dá as imagens, ele me dá tudo. Então ele já foi construído para me ajudar a criar sites. E aí ele me ajuda nessa parte. Aí eu tenho ali dificuldade em alguma outra área, eu criei agentes, fui criando agentes. E nessa que eu criei esses agentes, eu separei desses agentes que eu criei, para você ter uma ideia, eu tenho 90 agentes. Cada agente desse me ajuda a construir uma coisa dentro da minha empresa. Eu tenho um agente que ele atende o cliente, eu tenho um agente que ele é o
o tira-dúvidas do meu site, eu tenho um agente que é o tira-dúvidas da minha página de vendas, eu tenho um agente para traduzir coisas que às vezes as pessoas falam comigo em alemão e eu não entendo alemão. Eu tenho um agente que ele lê aquilo que eu mando para ele em alemão, traduz para português, já me dá uma resposta em português. Se eu não alterar nada, ele já me dá a resposta em alemão, responde em alemão. E assim em árabe, francês, japonês, inglês, qualquer coisa. Então, eu criei vários agentes para solucionar os meus problemas individuais dentro da minha empresa. Mas eu sei que muitos desses agentes que eu criei ajudam as empresas a entenderem como que organiza a parte de marketing, vendas e retenção dentro das empresas. E foi aí que nasceu o Soia. O que é o Soia? É um sistema operacional com inteligência artificial, onde um agente conversa com um outro agente, indicando aquele agente para resolver uma dor. E como que você faz? Você precisa entender de código? Você precisa entender de tudo isso? Python, essas coisas todas? Não, você não precisa entender nada disso. Por que você não precisa entender nada disso? Porque o agente que eu criei, ele fala com você em linguagem natural. Márcio, o que é falar em linguagem natural? É a mesma coisa que você conversar no chat GPT com alguém que é um atendente de alguma coisa. E ele vai te ajudar. Então eu treinei os agentes para que eles pudessem te ajudar. E agora eu estou disponibilizando esses 50 agentes para vocês, para que vocês possam usar na empresa de vocês, para vários fins, para vários nichos. Por quê? Porque é uma metodologia. A metodologia ela tem as funções, as coisas que ela tem que fazer, mas toda empresa precisa fazer aquilo. A diferença é que uma vai ser adaptada para uma coisa, outra vai ser adaptada, por exemplo, para serviço, outra para produto, outra para atendimento médico, outra para advocacia, outra para nutricionista, tanto faz. O importante é que, com esse conhecimento na tua mão, você vai ter acesso aos agentes e vai conversar com eles para que eles te indiquem o que você precisa fazer em todas as áreas de marketing, vendas e retenção. Então, que me desculpe quem eu esqueci, mas a gente hoje precisa, dentro de marketing, OKR, definir as metas e os objetivos. A gente precisa de ferramentas, a gente precisa de tecnologia, DevOps, operação e a parte de desenvolvimento. Nós precisamos de RevOps para entender sobre a receita das empresas. Você entender quanto que custa o teu produto, precificação, quanto que você vai cobrar naquilo, se aquilo vai te dar lucro, se não vai te dar lucro, se aquilo tá com preço certo para você botar no mercado ou não, se você está tomando muito churn antes de reaver o CAC. Se você não entendeu algumas coisas que eu falar aqui, depois você procura aí. Mas é isso, você tem que ter e entender. Se você vai perder o cliente antes do teu dinheiro que você botou no negócio, retorne para adquirir aquele cliente, principalmente se as vendas forem vendas recorrentes. Então, a gente criou aqui uma estrutura com vários agentes para que resolver as dores. E aí, eu também pensei em outra coisa. Muito se fala em a gente ter permissão. Márcio, o que é permissão? Permissão, pelo que eu entendi, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Permissão, pelo que eu entendi, às vezes nós eu acredito nisso que eu vou falar para vocês agora. O universo, ele é vibração. Ele tem uma energia que vibra e essa vibração, ela emite uma frequência. Se você não tem na tua mente a mente abundante, a mente milionária, a mente que vai prosperar, a mente que vai pensar em coisas boas, você começa a trabalhar numa mente de escassez. Por mais que você diga para você mesmo, por mais que você fale, por mais que você pense que você vai ganhar dinheiro, vai sair da merda, você continua na merda. Por que você continua na merda? Porque você tem medo da merda. Quando você tem medo, quando você tem sentimentos, esses sentimentos fazem com que você não saia do lugar. Então, por onde que eu comecei com o Soia? Nesse novo modelo que agora eu juntei todos os agentes. Eu comecei trabalhando aqui, ó, mente universal.
revela seus talentos naturais, fortalezas e padrões emocionais, unindo propósito, clareza e performance para você operar seu melhor estado. O que quer dizer esse agente? Eu entendi que a gente tem energia, beleza. Eu entendi que a gente tem vibração, beleza. Eu entendi que a gente tem frequência. Como que eu mudo a frequência? Como que eu mudo a minha frequência? Como que eu mudo o meu pensamento? Como que eu faço para ter melhores resultados na minha vida? Como que eu faço isso? Isso era uma dúvida minha, era uma coisa que perturbava a minha cabeça. Como que eu faço para mudar isso? A única forma que você tem para mudar teus pensamentos é você fazer o que você fez a tua vida inteira. Quando você teve uma desilusão, e aí entram as crenças limitantes, quando você teve algum problema, quando alguma coisa entrou na tua vida e te atrapalhou e aquilo fica atrapalhando você o resto da tua vida. Então, o que a gente tem na mente? As crenças limitantes. Como que eu resolvo essas crenças limitantes, Márcio? Como que eu tiro isso da minha mente? Como que eu tiro isso da minha cabeça? Foi aí que eu falei, eu preciso desenvolver um agente que ele tenha os conhecimentos de PNL, Programação Neurolinguística. O que quer dizer isso? Eu reprogramar o meu cérebro, reprogramar a forma que eu penso, porque só dessa forma, quando eu reprogramo o meu pensamento, é que eu mudo o meu sentimento, e quando eu mudo o meu sentimento, eu começo a ter melhores pensamentos. Conversando com um amigo aqui, ele estava me falando que teve uma pesquisa da Health, sei lá o quê, que fala que o coração tem neurônios. Ele tem um mini cérebro. O coração tem um mini cérebro. Como dizem que o sentimento vem do coração, eu imagino que o sentimento que a gente tem, que emana essa vibração, essa energia, essa frequência, joga no nosso cérebro os sentimentos. E esses sentimentos que estão no nosso cérebro é o que acontece. Não é o pensamento que a gente tem que acontece. O que acontece é o sentimento que a gente tem. Então, se eu tenho sentimento ruim e eu falo coisas boas, eu penso coisas boas, mas assim, nada disso funciona porque o universo não escuta o pensamento, ele escuta o sentimento. Então eu criei agentes que trabalham essa parte interna da gente, como líder, como profissional, como colaborador, como marido, como esposa, como relacionamento. Você pode escolher em qual área você quer que ele te ajude a reprogramar. E como que eu reprogramo? Eu reprogramo repetindo para mim, acreditando naquilo que eu estou pensando, acreditando que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo, que as coisas vão funcionar. Acabei de ler uma matéria de um amigo ali agora que diz o seguinte: tinham vários sapos dentro de um buraco, e aí eles estavam tentando sair do buraco e não conseguiam sair. Pulava e não conseguia sair. E aí um foi falando para o outro, vamos desistir, não dá para sair não, a gente pula e não sai do buraco e tal. E o outro sapo lá continuou pulando, até que ele deu um salto gigantesco e saiu do buraco. Quando ele saiu do buraco, os outros ficaram se perguntando, o que aconteceu, como é que ele fez isso e tal, não sei o quê. Moral da história, o sapo que saiu do buraco, ele era surdo, ele não escutou que os outros estavam dizendo que ele não ia conseguir. E quando os outros estão dizendo que você não vai conseguir, você dê de surdo, porque não escute o que os outros estão falando. Vai pelo teu sentimento, vai pelo teu amor, vai pelo carinho, vai pela dedicação, pelo teu sonho, e você vai conseguir chegar lá. A única forma de você não chegar lá é se você desistir. Se você não desistir, você vai chegar lá. E aí, é isso. Então, a gente, no primeiro momento, eu tenho alguns agentes aqui, criador de decretos, coach de alta performance, orquestrador de time, mentor de obstinado, baseado nos ensinamentos de Jean-Guier Diniz, mentor de propósito, baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill, liderança estratégica, baseado nos ensinamentos de Tony Robbins, autoridade com estratégia, baseado em outros filósofos e outros estudiosos e pessoas que ensinam sobre autoridade. Então, cada agente desse que tem aqui, que faz parte do Soia, ele foi desenvolvido para que ele pudesse ajudar vocês a entenderem melhor de vocês mesmos, para que você pudesse trabalhar a tua mente, o teu pensamento. E é isso que vai fazer a diferença no final. Porque não adianta você saber um monte de coisa, não adianta você pensar positivo se no interior você está sentindo angústia, se no interior você está emanando para o universo que você acha que não vai conseguir
conseguir. E se você achar que não vai conseguir, teu sentimento for que não vai conseguir, você não vai conseguir. Então você precisa trabalhar a tua mente, trabalhar a tua cabeça, até para as coisas novas. A inteligência artificial é uma coisa muito nova. A inteligência artificial é uma coisa que a gente está começando a entender como que ela funciona agora. Então, às vezes a gente se bloqueia para o novo, às vezes a gente fica naquela área de conforto que você tem e você bloqueia o teu pensamento para o novo. Mas, muitas das vezes, a gente entende que quem sai na frente bebe água limpa. As pessoas que saem na frente são as que elas vão evoluindo, vão se adaptando, adaptabilidade. Ela se adapta ao que está acontecendo. E a inteligência artificial ela chegou para ficar. Então, ou você se adapta e sai na frente, ou você vai chegar atrasado. Quando você viu, a onda já passou, você está lá atrás. Então, você tem que começar ontem. Então, o que é um sistema? O sistema é quando um agente conversa com outro agente. E eu tenho um modelo, um método para fazer aquela coisa que eu quero fazer. Eu aqui estou falando de marketing, vendas e retenção, são as coisas que eu trabalho. Mas você que é médico, que é advogado, que é dentista, que é seja lá o que for, você que é coach, você que é um treinador, você que é consultor, você vai montar teus agentes com os teus negócios, que eles conversem um com o outro, para que um faça uma coisa melhor do que o outro. E no futuro, bem próximo, e que já é hoje, você pode aprender com os agentes 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então você não precisa mais de um curso, você não precisa mais de um livro, você não precisa mais de um e-book, você não precisa mais nada disso, você não precisa aprender sobre aquilo. Você aprende aplicando com o agente vai te ensinando à medida que ele vai resolvendo as tuas dores e os teus problemas. Imediatamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então aqui, depois, eu tenho aqui que definir para quem eu vendo. É aqui um monte de gente erra. E eu vou te falar por que você ainda não conseguiu acertar. Por que você ainda não conseguiu resultado. Por que você ainda não tem um monte de vendas no teu negócio. Porque você errou aqui. Márcio, como assim? Você errou aqui onde eu vou te mostrar agora. Você errou. E quando você erra aqui onde eu vou te mostrar agora, você erra tudo. Por quê? Porque se eu errar para quem eu vendo, a minha persona, a pessoa específica para quem eu vendo, e faço conteúdo para a pessoa específica para quem eu vendo, e não falo com ela, eu não vendo. Como assim, Márcio? É simples. Se você não entender para quem você vende, tudo que você fizer no marketing vai dar errado. Tuas campanhas vai dar errado, teu conteúdo vai dar errado, não vai ter engajamento, as pessoas não vão curtir nem compartilhar nada teu. Não que isso seja uma coisa importante, mas ajuda no engajamento. Então, assim, o que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer no negócio é definir para quem você vende. Eu vendo para fulano de tal, que tem tal idade, é pai, isso, aquilo, trabalha com isso, tem um sonho disso, sonho daquilo, tem o comportamento desse jeito, daquele outro jeito. Por que eu hoje, minha persona, ela é focada no comportamento? Por que eu procuro entender, quando eu respondo para entender quem é a minha persona, por que eu respondo qual tipo do eneagrama que eu quero que a minha persona seja, para eu alinhar a minha comunicação, para eu atrair as pessoas com aquele tipo específico dentro do eneagrama. O que é o eneagrama, Márcio? O eneagrama é um livro que tem uma estrela de 9 pontas e cada ponta dessa é uma personalidade. Existem personalidades dentro do eneagrama que eu não trabalho nem que me pague 10 vezes mais do que eu recebo. Por quê? Porque eu não consigo trabalhar com aquele tipo de pessoa. E aquele tipo de pessoa termina acabando destruindo meus outros relacionamentos com os meus outros clientes. Então eu preciso entender qual é a personalidade da pessoa que eu vou trabalhar, para quem eu quero trabalhar. E aí você começa a entender melhor quem são os teus clientes. Você começa a entender melhor antes mesmo deles virarem teus clientes. Porque aí você bloqueia determinados clientes que você não quer trabalhar com eles. E tudo na vida está assim. Você quer uma coisa e você não quer alguma coisa. Você exclui as pessoas que você não quer e você inclui as pessoas que você quer. E quando a gente define a persona, então eu tenho aqui, ó, nesses agentes que eu criei,
eu tenho criador de persona, define uma persona completa, dores, desejos, linguagem, comportamento, para direcionar campanhas, comunicação de precisão. Eu tenho mapeador estratégico, monta seu stack ideal de IA e automação, definindo ferramentas certas para a etapa da operação. Eu tenho criador de CP, perfil de cliente ideal, define seu cliente ideal com precisão e ativo foco estratégico para vender mais com menos esforço. Construtor de segmentos, transforma públicos amplos em segmentos lucrativos, facilitando campanhas mais precisas, ofertas mais fortes e operações mais eficientes. Então eu posso definir aqui, no começo, antes de qualquer coisa, para quem eu vendo. Eu entendendo para quem eu vendo, eu estou com meio caminho andado. E eu sabendo e eu acertando para quem eu vendo, eu estou com muito mais do que meio caminho andado. Porque eu vou falar com as pessoas certas no momento certo, na hora certa, que estão ali para me ouvir. Por quê? Porque elas são as pessoas certas. Então, o que é um sistema? O sistema é você poder usar os agentes, cada um ajudar o outro a entender quais são as coisas melhores. Agora vem a parte melhor ainda do sistema, que eu vou mostrar para vocês o que foi a primeira conclusão que eu tive para construir um sistema operacional com inteligência artificial. Que eu comecei a enxergar dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora. Márcio, o que é isso? É a forma que eu enxergo hoje a inteligência artificial sendo um cérebro. Ela está no meio da operação ali, ela está no centro. De um lado, eu tenho pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. O que é isso? São os pilares que eu tenho para eu poder trabalhar marketing, vendas e retenção. São os meus pilares. Vou ampliar aqui para ficar bem grande para vocês verem aí. Então, do lado esquerdo, eu tenho pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Lado direito, OKR, RevOps, DevOps, Growth, GTM, Data Intelligence. Metas e objetivos, receita, ferramentas, crescimento, Growth Hacking, Go-to-Marketing, colocar um produto no mercado, sendo que hoje integrando marketing, vendas e retenção, e Data Intelligence, para analisar os dados das operações de todas essas áreas. Então, o que você entende com isso aqui agora? A IA, que é o SOIA, é o cérebro, é onde você vai, no primeiro momento, você vai conversar com o cérebro. Você vai falar com o agente. Olha, minha empresa está assim, eu estou com dificuldade disso, estou com dificuldade daquilo, estou com dificuldade daquilo outro. E aí, o que o cérebro vai estar fazendo? Ele foi treinado para te escutar. Escutativa. Ele foi treinado para te escutar. E aí, quando você fala as coisas para ele, respondendo as perguntas que ele fez, ele está te analisando. E ele, quando faz a análise, ele entende em qual parte que você precisa melhorar. Então, se você está com problema nas metas e objetivos, ele vai te indicar o agente de OKR. E aí você vai sair do agente, que é o agente cérebro, vai lá no agente de OKR, vai abrir o agente de OKR e vai falar, olha, o agente cérebro mandou vir aqui e eu estou com isso de problema, como é que eu resolvo isso? E aí ele vai te explicar, olha, é assim, é assado, faz assim, faz assado, como você faz, tal. Vai ter uma escutativa também, vai entender o teu momento atual, vai entender tua expectativa, vai entender tua dor, vai mostrar como que você vai resolver. E aí, isso está sendo feito como, Márcio? Numa conversa que você tem através do chat GPT, que foi onde eu construí os agentes. E aí, isso eu dei o nome de SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. Então, o que é um sistema? O sistema é quando eu deixo de usar um prompt de um chat GPT para não usar também só um agente, mas quando eu uso o agente dentro de um sistema, onde esse sistema tem marketing, vendas, retenção, e tudo isso integrado, mostrando como que as coisas funcionam. Então, isso tudo foi desenhado e foi educado para te levar a ter o conhecimento que você necessita para poder utilizar, através da inteligência artificial, todo o conhecimento que a inteligência artificial tem na internet, com o conhecimento que o profissional, no caso eu, tenho 18 anos de experiência, coloquei embarcado nesse agente e disse para ele, ó, quando as pessoas fizerem isso, acontecer isso, você vai jogar ela nesse agente aqui que resolve isso.
Agora que você entendeu, você vai fazer isso com todos os agentes. Então, pessoas é um agente, processos é outro agente, estratégia é outro agente. Só que eles são especializados naquilo que eu estou falando. Eles são focados em resolver problemas. Então, eu estou ali. Agente de pessoas, ele vai te ajudar em treinamento pessoal, vai te ajudar em entendimento de você mesmo, vai te ajudar em entendimento do teu cliente, vai te ajudar em várias coisas relacionadas a pessoas. Ele é especialista em pessoas. Processos, ele é especialista em processos. Processo de marketing, processo de vendas, processo de remarketing, processo de vários processos dentro da tua empresa. Tua empresa, cada vez que ela faz uma coisa que dá certo, ela cria um processo. E foi aí que eu desenvolvi cada um dos agentes para eles serem especialistas em cada uma dessas áreas. Então eu tenho um agente de pessoas, um agente de processo, um agente de estratégia, um agente de ferramentas, um agente de distribuição e um agente de retenção. São os pilares do nosso cérebro. Do outro lado, são as ferramentas de tração, são as alavancas. Eu tenho o OKR, metas e objetivos, que é um agente. RevOps é outro agente. DevOps é outro agente. Então, eu tenho um problema de receita, o cérebro identificou que eu tenho um problema de receita. Ele vai mandar você para o agente de DevOps. Você vai abrir o agente de DevOps e vai te falar com ele, ele vai te explicar o que você tem que fazer na tua receita do teu negócio. Então, eu tenho um agente de Growth Hacking, de crescimento. Eu tenho um agente de GTM, Go-to-Marketing, lançamento de produtos. Só que não é só lançar um produto, ele te mostra muito mais, ele te explica como que integra marketing, vendas e retenção. Ele vai te dar conselhos, ele vai te mostrar como que você usa para fazer melhorar teu NRR. Se for vendas recorrentes, ele vai te mostrar mapas, gráficos e tudo mais. Tudo que você precisar de go-to-marketing está dentro desse agente. Por quê, Márcio? Você tem tanta certeza de dizer que está tudo? Porque tudo que alguém já colocou na internet sobre go-to-marketing, ele está treinado para ir lá e entender sobre aquilo e te trazer a resposta. Você tem dúvida que a inteligência artificial é inteligente? Eu não tenho. Então, aí, agora, por que ela é tão inteligente? Ela é inteligente porque ela tem todo o conhecimento da internet a dispor dela. E isso vai fazer com que ela seja muito mais inteligente do que eu. Então, agora eu posso me multiplicar por 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Por quê? Porque eu botei meu conhecimento dentro dos agentes. E os agentes podem atender 1.000, 2.000, 100.000. Detalhe, eu não sei falar japonês. Eu não sei falar árabe. Eu não sei falar alemão. Mas o ChatGPT sabe. E você, com qualquer língua que você colocar que o ChatGPT conheça, ele vai te responder na tua língua. Então, eu pensa comigo agora. A barreira da linguagem acabou. Eu não vendo o soia para pessoas que falam português. Eu vendo soia para o mundo inteiro, para todas as línguas perfeitamente. Tudo que é aplicado no soia dentro da língua portuguesa é aplicado no soia dentro da língua árabe. É aplicado no soia em mandarim. É aplicado no soia em alemão. É aplicado no soia em francês. Então, as pessoas que queiram comprar o soia e que não forem do Brasil, elas podem falar a língua que ela quiser e ela vai entender, o agente vai entender e ele vai falar. E aí vai ajudar as pessoas, porque essa parte de marketing, vendas e retenção, ela pode ter modificações, culturas diferentes, formas diferentes. Um país usa o WhatsApp, o outro não usa. A China usa um aplicativo que tudo é feito naquele aplicativo. Mas já na Europa é diferente, já na África é diferente, lá na Austrália é diferente, mas a língua que é falada ele vai falar. E muitas coisas que tem em marketing, vendas e retenção são globais, não são locais. E então cada um vai adaptar e o agente vai pesquisar no banco de dados da internet daquela área e ele vai trazer a informação correta. Então, isso foi o SOIA. Esse foi o desenvolvimento do primeiro sistema operacional com inteligência artificial focado em um cérebro, que é o agente que diagnostica as dores, e os agentes que resolvem as dores, que estão ao redor do cérebro. Mas eu juntei mais agentes. Por quê? Porque foram surgindo coisas que eu sabia que a gente ia precisar. Então nós temos aqui vários agentes que podem ajudar a gente a resolver várias dores.
Então aqui eu tenho os agentes, ó, pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição, heavy-ops, dev-ops, tem 12 agentes ali. Aí, existe uma forma de vender, que essa forma de vender se chama lançamento. Muito conhecido e divulgado pelo Érico Rocha, que aprendeu isso com Jeff Walker nos Estados Unidos. Trouxe para o Brasil e criou a fórmula de lançamento. E desde então, existem vários tipos de lançamentos, vários players que usam lançamento para vender seus produtos. O lançamento ele pode ser de vários, o Érico mesmo apelidou, semente, o Leandro Ladeira fala sobre perpétuo, o outro fala sobre meteórico e por aí vai. Existem várias formas de lançamento. Eu estudei todos esses lançamentos. Eu desenhei um mapa da medalha 10K. Márcio, o que é a medalha 10K? É a medalha 10K do Hotmart. Está ali no cantinho dessa imagem aí, a medalha do Hotmart. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse cantinho aqui está a medalha do Hotmart aqui, tá vendo? Ela só ganha essa medalha quem faz 10 mil reais em vendas. Então, eu quero que vocês façam 10 mil reais em vendas. E para vocês fazerem 10 mil reais em vendas, eu dei um mapa para vocês. Só que antes, eu dava esse mapa e você tinha que ler um PDF, tinha que entender, estudar, para poder aprender o que tinha que fazer em cada uma dessas etapas aqui. Se eu estou falando que agora nós temos um sistema, que esse sistema tem agente, para cada um pedacinho daquele que eu tenho no mapa ali, eu criei um agente. E eu criei um agente cérebro, que ele detecta em qual área do mapa você está, para ele te ajudar e te indicar os agentes. Então ele te indica o agente por exemplo, definir a função, a gente só vai definir se tu vai ser o lançador, se tu vai ser o especialista e tal. Definir o quê? O que você vende. Vai definir o que você vende. Aí tem um agente para definir. Ache o Wally. O que é o Wally? Na minha época, o Wally era um bonequinho que ele tinha umas características, um gorrinho, ele tinha uma camisa vermelha e branca, uma bengala, uma calça azul, e ele estava no meio de um monte de outros personagens e eu precisava achar ele. O Wally é a persona. Quem é que eu preciso vender? Porque existe uma pessoa que me compra mais fácil, mas no meio de um monte de outras pessoas que são só distração que não me compram. Eu preciso achar quem é a pessoa para quem eu quero vender. Então eu acho o Wally. Achar a persona certa para você fazer teu lançamento. Porque se você errar a persona, teu lançamento vai afundar. Por quê? Porque eu errei para quem eu vendia. Isso é super importante em todas as áreas que você possa imaginar. Então, eu acho o Wally, eu também tenho um agente. Qual é o mercado que eu vou atingir? Tem um agente. Qual a rede social que está o Wally? Eu preciso saber em qual rede social minha persona está. Ela está no LinkedIn? Ela está no Facebook? Ela está no Instagram? Ela está no TikTok? Ela está no, sei lá, todas as redes sociais que você imaginar? Ah, não, ela só escuta Spotify. Então eu vou fazer uma campanha dentro do Spotify para atingir essas pessoas. Se, por acaso, minha persona fosse uma pessoa que vai para a academia, eu provavelmente estaria anunciando no Spotify, porque dentro da academia as pessoas estão com fone de ouvido escutando Spotify. E muitas vezes gratuito, onde estão os anúncios. Então, assim, vai depender da minha persona, depois de eu entender quem ela é, para eu saber onde que ela está. Conversão. Tem um agente, participantes, tem um agente, tipo de evento, tem um agente. Então, para cada uma dessas etapas, eu coloquei um agente que tem a ver com aquilo. Então, eu tenho o cérebro, que é esse cara grandão aqui. Esse cérebro, ele tem os agentes que ajudam ele. Então, tem ali um criador de persona comportamental. Achar o Wally a pessoa para quem você deve vender. Funis de lançamentos, cria cenários mapeados para vários modelos. Narrativas estratégicas, cria textos autênticos com sequência lógica. Você vai precisar de texto para botar no grupo, você vai precisar de texto para fazer as campanhas, você vai precisar de texto para fazer os criativos, você vai precisar de texto para fazer tudo. Se você tem um agente que tem as estruturas dos textos para te ajudar a fazer esses textos, melhora a tua vida. Criador de VSL, página de vídeo com vendas, para vendas. Arquiteto de campanhas, lançamentos globais, mentor de IA automatizado, criador de conteúdo viral, mentor de lançamentos, guia de ferramentas, copymaster de conversão e gerador de persona de mídia paga.
tudo isso vai estar te ajudando a você fazer teu lançamento. Então, os lançamentos hoje, ao invés de você receber um PDF, você vai receber um agente que te ajuda a fazer as coisas para você lançar. E eu vejo que tem muitas pessoas que querem usar o LinkedIn, querem criar autoridade, mas não entendem muito bem de LinkedIn, muito menos de Sales Navigator, e talvez não saiba nem o que é o Sales Navigator. Sales Navigator é uma ferramenta que tem dentro do LinkedIn paga para você poder ter mais filtros, para você buscar as pessoas, para você usar o CRM dali de dentro, para você fazer indicações de pessoas que são amigas dessas pessoas que você quer achar e tudo mais. Tem um monte de funções dentro do Sales Navigator que são interessantes. Mas é uma ferramenta paga do LinkedIn. E você tem o próprio LinkedIn, que aí você tem que entender um pouco mais do LinkedIn para poder usar o LinkedIn e criar autoridade, fazer bons conteúdos, ser relevante, tudo isso mais. Então eu peguei todos os meus conhecimentos que eu tinha, juntei com o conhecimento dos agentes, com todo o conhecimento da internet, e ele criou para mim um agente que é mentor de autoridade para LinkedIn, para te orientar como que você usa o LinkedIn hoje, para você usar aí na tua empresa e poder gerar vendas através do LinkedIn. A outra forma que a gente tem, que não está no Soia, mas que é uma parte do Soia como um todo, é a parte de Account-Based Marketing. É onde eu consigo buscar os meus clientes através das empresas. Tanto que o LinkedIn ele tem duas coisas. Ele tem contas, dentro do Sales Navigator, ele tem contas e tem leads. Leads são pessoas, contas são empresas. Então, a gente tem uma visão de buscar empresas e buscar leads, buscar pessoas. Aqui, o Account-Based Marketing ele é mais ou menos parecido com isso. Você não está focando em uma persona, você está focando em uma pessoa que tem poder dentro de uma empresa que você está prospectando. É um pouco diferente. Então, assim, a gente criou essa parte de ABM para poder falar sobre ABM e você ter esses conhecimentos do Account-Based Marketing aí. Muitas empresas querem aparecer no Google e pagam fortunas para poder aparecer no Google pelas palavras-chave. Uma forma de você aparecer no Google de forma orgânica, nas primeiras colocações, nas primeiras posições, é você ter um anúncio lá, um perfil da tua empresa, um perfil empresarial dentro do Google, que era chamado antes de Google Meu Negócio. Mas muitas pessoas se perdem quando querem construir esses perfis. E aí o que eu fiz? Desenvolvi um agente para te ajudar a você a criar o teu perfil do Google, perfil empresarial dentro do Google. E ele é um agente também, que você aciona ele e ele te ajuda a fazer você a criar o teu perfil dentro do Google e aparecer nas primeiras páginas com o teu site. Porque uma coisa importante é você aparecer nos buscadores de forma orgânica, organizando a parte SEO, Search Engine Optimization. Outra coisa que eu pensei também e que eu desenvolvi é um treinamento para secretários. Eu peguei todos os conhecimentos dos livros do Walt Disney e botei dentro de um agente e expliquei para ele como que a secretária deve agir para ser a pré-vendedora. O que é isso? Ela é que vai recepcionar as pessoas para quem o especialista, para quem ela trabalha, vai vender. Porque o dentista é o vendedor, não é a secretária. A secretária ela agenda a consulta, mas quem vende é o dentista, porque ele é que vai identificar qual é o problema que a pessoa tem na boca. A secretária bem treinada, ela é a primeira pessoa a ter contato com a tua empresa, da tua empresa com o cliente. Então, a primeira impressão é que fica, não é isso que dizem? Então, a primeira impressão tem que ser de excelência. Para isso, eu criei um treinamento de secretária, e que também está dentro desse pacotão aí do Soia que a gente está mostrando para vocês. Então, agentes estratégicos, que são outros agentes. Um agente perfil comportamental, um agente de automações com N8N, ChatGPT, Make, Zapier,
lançamento global, para você entender como que você faz os seus lançamentos, mentor estratégico, para ele te ajudar na tua mente, na tua visão, conteúdo viral, para você criar conteúdos virais, enriquecimento de leads. O que é enriquecimento de leads, Márcio? Chegou um lead para falar comigo, eu não sei quem ele é. Eu boto o nome dele lá e se eu tiver a rede social, melhor ainda. Quando eu fiz isso, botei no agente, o agente começa a entender quem é aquela pessoa, ele começa a buscar esse lead na internet, começa a te dar as redes sociais, começa a te dar o que ele faz, começa a te fazer um relatório. Depois ele te faz um relatório do que aquela pessoa é. É presidente da tal empresa, nome tal, casado com fulano de tal, e assim, por aí vai. Ele te dá as informações que enriquecem os leads. Para quê, Márcio? Para quando eu for falar com o lead, eu ter assunto para falar com esse lead e eu gerar rapport no atendimento. Porque eu sei agora quem é o lead, o que ele gosta, o que ele faz, quais são as coisas que ele faz, quais são as coisas que ele gosta, quais são as coisas que ele tem preferência, quais os assuntos que ele comenta e tudo mais. E aí eu começo a ter um relacionamento de forma amigável com esse cliente, futuro cliente, fazendo rapport com essa pessoa. Criador de playbooks. Márcio, o que é um playbook? Playbook é onde eu anoto tudo que eu faço dentro da minha empresa. Eu criei um processo, eu anoto, faço um playbook. Eu criei uma operação, eu vou lá e faço um playbook. Por quê? Porque ele serve para organizar a empresa e ele serve para quem for trabalhar no lugar que chega novos colaboradores, já tem um playbook, já tem uma forma toda escrita, desenhada do que a pessoa faz, e o treinamento fica muito mais fácil quando você tem playbooks dentro da tua empresa. Então ele constrói manuais operacionais prontos para marketing, vendas, atendimento e lançamento. SWOT com Enneagrama. O que é isso, Márcio? O Enneagrama eu já expliquei, uma estrela de 9 pontas, onde cada ponta dessa é uma personalidade. E o SWOT é eu entender as forças, as fraquezas, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu tenho medo, as coisas que eu preciso resolver. Tudo isso está dentro de um quadrante que se chama SWOT. E eu criei um agente para fazer o SWOT, o Enneagrama, para você, onde ele combina análise estratégica com perfil emocional para criar decisões emocionais. Mentores de crescimento com IA. Painel de controle com inteligência artificial, que é toda a metodologia que eu desenvolvi, está dentro desse agente. SEO para inteligência artificial, para você fazer a parte de Search Engine Optimization não só para o Google, nas palavras-chave, mas também para as inteligências artificiais. SDR Pré-Venda, ele te ajuda quando você cola as respostas do cliente que você está atendendo, ele faz o papel de interpretar aquelas respostas e te dar opções de perguntas que levem as pessoas para o caminho que você deseja. Treine seu time comercial com inteligência artificial, aplique frameworks, análise de perfis e transforme contatos em oportunidades. Persona comportamental. Um agente que ele vai definir a tua persona e o comportamento. Lembra que eu falei que eu posso escolher para qual tipo do Enneagrama eu quero que a minha persona seja? Ferramenta de agente de Customer Success, sucesso do cliente. Ele te ajuda a fazer a parte de NPS, ele te ajuda a fazer a parte de entender o momento do cliente que já está sendo atendido, para você fazer uma análise preditiva para saber se está tudo bem, se não está bem, se está precisando de correção e por aí vai. Lançamentos globais, funis de lançamento, ferramentas com IA 360. Então, esses agentes somados, eles totalizam 50 agentes. Até um pouco mais. E eu vou colocando aí alguns outros agentes nessa página para vocês. Márcio, e aí? Quanto que custa tudo isso para eu ter acesso a tudo isso? Eu fiz assim agora. Eu só vendo isso daqui de forma integral. Ele é o pacote inteiro de todos esses agentes. Porque eu sei que se você não usa hoje, amanhã você melhorou o teu uso, melhorou a tua forma de trabalhar, você vai precisar usar aqueles agentes que eu coloquei ali. Em algum momento você vai precisar usar aqueles agentes que eu coloquei ali. Então você vai acabar usando todos eles. Então eu vou vender todos eles juntos. Juntos, eles saem, agora que a gente está nessa oferta de Black Friday, vitalício. Geralmente eu cobro mensalmente para ser recorrente. E aí agora eu mudei para ele ser vitalício. Então você tem 50 agentes, até mais de 50 agentes, que eu vou disponibilizar para vocês, e o valor é
4.997, sai a R$100 cada agente. Então, R$100 cada agente, você tem direito a 50 agentes para o resto da vida e você ficar usando ele aí até acontecer alguma coisa, o chat GPT parar de funcionar, alguma coisa assim acontecer. Caso não aconteça isso, você tem ele vitalício aí para você usar. E para ativar, você vai entrar na página sagetension.com.br, que é o nosso site, está até escrito aqui em cima, ó, salesretention.com.br, sagetension.com.br, e você vai ter acesso a essa página que eu mostrei para vocês aqui e vai poder dividir esse valor em 12 vezes. Então, se você quer usar a inteligência artificial como um sistema, se você quer usar a inteligência artificial para você vender mais, se você quer usar a inteligência artificial para ter agentes que te ajudem em todas as etapas da tua empresa, que te orientem com o que você tem que fazer etapa por etapa, esse é o SOIA. Isso é o SOIA, o Sistema Operacional com Inteligência Artificial. R$4.997. Ele era R$12.597 e eu estou oferecendo para vocês por R$4.997. R$100 cada agente, são 50 agentes para você se divertir aí e trabalhar 2026 para ter mais sucesso ainda. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, você está nas minhas redes sociais, manda uma mensagem para mim e eu vou responder para você assim que eu puder e eu der uma olhadinha lá no que você perguntou, tá bom? Então é isso, você falou com o Márcio Canto. Para quem está vendo, eu vou talvez deixe esse vídeo nessa página de vendas aqui. Para quem está vendo esse vídeo na página de vendas, isso aqui, para quem é preguiçoso e não quer ler, está explicadinho aqui, tintim por tintim, para você saber tudo que está escrito aqui embaixo na nossa página de vendas. Porque muita gente fala assim, Márcio, mas a tua página tem muito conteúdo, tem muita coisa para ler. Cara, eu peguei 50 agentes e coloquei dentro de uma página. Você tem noção do que são 50 agentes? O que esses caras fazem? É muita coisa, é muito conteúdo. Então eu tentei explicar da forma que eu gostaria de ser atendido para que eu pudesse entender o que eu estou comprando. E não é um custo barato, eu sei que não é barato, mas é um custo muito barato. Por quê? Porque são 50 agentes, cada um sai a R$100. Então, o que é R$100? R$100 é uma pizza. E você ainda pode dividir em 12 vezes, está a 600 e poucos reais por mês. Então, assim, cara, não perde a oportunidade, não. Aprende. Começa a entender como que usa os agentes, começa a entender como que você usa os sistemas, começa a entender como que as coisas funcionam. E se você, no meio do caminho, precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. A gente pode combinar de fazer uma live, de fazer uma conversa. Eu vou querer que vocês entrem num grupo para que vocês discutam o que está acontecendo dentro do SOIA, uma comunidade para vocês falarem entre si, vocês que fazem parte dessas pessoas que estão usando o SOIA. Eu quero que vocês estejam dentro de um grupo para que esse grupo fomente o que você está aprendendo, quais são as melhores práticas e que vocês compartilhem essas práticas com as outras pessoas. Então, no futuro, quando você comprar o SOIA, eu vou te disponibilizar um grupo para você participar com a gente nesse grupo que vai virar uma comunidade de pessoas que usam SOIA. E outra coisa é, Márcio, como que eu uso? Como que eu acesso? Teu acesso vai ser dentro de uma área de membros. Essa área de membros, eu vou te dar, você vai fazer um cadastro de login e senha, eu vou liberar teu acesso, você vai entrar e cada um daqueles agentes ali vai ter um botãozinho embaixo e você já acessa ele no chat GPT, de preferência Pro, custa aí R$120, $20 por mês, mas vale cada centavo, te garanto. E você vai ter acesso a todos os agentes, por quê? Porque se você usar a conta free, vai chegar uma hora que ele vai falar, você já usou todos os tokens para hoje, aí tem que esperar mais um tempo para poder usar. Se usar a conta Pro, você usa à vontade, pode falar o que você quiser, o tempo que você quiser, e ele não vai te travar, beleza? Quem está assistindo aí entrou na nossa página aqui na carta de vendas, continua lendo o que eu escrevi aqui, vai lá no botão laranja, ative o SOIA. Para quem participou com a gente, queria agradecer muito a vocês, um abraço. Você falou com o Márcio Canto, seja feliz, sucesso!